Olá, tudo bem? Hoje eu estou especialmente feliz, mas eu vou contar para você por que eu estou feliz. Mas antes de contar para você, eu quero deixar um Salmo 40, os versículos de 1 a 3. Diz assim, na Bíblia de Estudo a Mensagem: Eu esperei, esperei e esperei pelo Eterno. Finalmente, ele olhou para mim. Finalmente, ele me ouviu. Ele me ergueu do fosso, tirou-me do fundo da lama. Ele me pôs sobre uma rocha sólida, para se assegurar de que eu não escorregaria. Ele me ensinou a cantar sua mais nova canção, uma canção de louvor ao nosso Deus. Cada vez mais pessoas estão vendo isso. Elas entendem o mistério, abandonando-se nos braços do Eterno. É claro que se você pegar a tradução do Salmo 40, de repente você vai observar uma tradução diferente. Mas eu gosto dessa tradução porque ela fica mais explicada, mais fácil para entender. Por que eu quis ler sobre isso? Eu esperei, esperei, esperei pelo Eterno. Finalmente ele olhou para mim. Finalmente ele me ouviu. Eu hoje saí do meu trabalho, vim para casa. E aí quando eu cheguei em casa, eu tive, depois, de fazer algumas coisas, eu peguei meu telefone e descobri que tinha uma mensagem no meu Instagram. E aí, quando eu fui olhar, era da editora com quem eu estou negociando. Eu escrevi um livro e finalmente ele vai ser lançado e chama Do Deserto ao Manancial. E por que ele chama Do Deserto ao Manancial? Ele tem esse título porque eu passei por um deserto muito grande durante muitos anos da minha vida. Mas Deus, ele fez uma promessa a mim e disse que um dia aquela vida desértica que eu tinha, ela se transformaria num jardim florido, num manancial. E na ocasião, quando eu ouvi sobre isso, eu fiquei muito pensativa e eu confesso para você que eu nunca podia imaginar isso acontecendo. Não que Deus fosse incapaz de realizar, muito pelo contrário. Eu imaginava pela minha situação, pela minha condição de vida, eu achava que aquelas palavras que me foram ditas, elas não aconteceriam. E os anos se passaram, né? E finalmente eu consegui ressignificar tudo aquilo que eu vivi, toda a minha história. Eu não vou dar spoiler para você, mas eu consegui passar por tudo aquilo e Deus me deu uma oportunidade, uma chance, né? Porque Deus é um Deus de muitas chances, muitas chances. Eu acredito que você também sabe disso, porque eu tenho certeza que Deus, ele não é um Deus severo simplesmente porque você fez algo e ele botou você de castigo e não abençoou você. Mas ele sim é um Deus que corrige as nossas deficiências, os nossos pecados, os nossos erros. Mas quando a gente se arrepende, ele é um Deus que nos dá uma nova chance. Glória a Deus por isso.
Isso se chama graça, isso se chama misericórdia. E Deus me deu uma nova chance, uma nova oportunidade de poder viver o novo de Deus na minha vida. E há 5 anos atrás, o Senhor plantou no meu coração algo que estava no coração dele. E ele me fez acreditar que aquele sonho era possível, porque era um sonho. Eu nunca tinha sonhado nada daquilo, mas quando veio para o meu coração eu fiquei um pouco assustada, mas depois eu comecei a entender que quando Deus sonha para você, ou Deus sonha com você, você não precisa ter medo ou ficar angustiada, porque Ele vai dar a condição de você viver tudo aquilo, porque simplesmente Ele falou que Ele faria. E 5 anos se passaram, e qual não foi minha grata surpresa quando esse ano eu consegui conversar com uma editora e juntos nós entramos num acordo, assinamos o contrato e o livro está nascendo, né? É como uma gestação, sabe? Não sei se você já viveu algo assim, um projeto que você sonhou, algo que você idealizou, e aí enquanto vai acontecendo é como se fosse uma gestação, vai gerando, vai gerando, vai gerando, e quando vai chegando no final é como se a gente estivesse sentindo realmente as dores de parto. É uma sensação sensacional, sensacional. E eu desejo, assim, muito que você um dia experimente isso. Mas o que eu quero deixar para a nossa reflexão hoje, para mim e para a sua, é que você pode falar assim, mas o seu sonho nasceu ontem, né? Deus idealizou algo para você, Deus fez uma promessa para você ontem. Não. Eu tenho promessas na minha vida que eu estou aguardando há 20 anos. E algumas dessas promessas, feitas há 20 anos atrás, estão se realizando nesse tempo. É por isso que o salmista fala: esperei, esperei, esperei pelo Eterno, ou pelo Senhor, por Deus. Finalmente ele olhou para mim, finalmente ele me ouviu. Então, o segredo, você sabe disso, porque alguém já disse isso para você. Você já deve ter ouvido muitas vezes. O segredo é esperar. Pois é, esperar. Mas esperar não é fácil. Não é não. Quem disser para você que esperar é fácil, está te enganando. Esperar é muito difícil mesmo. Sabe, esperar às vezes desgasta mentalmente, sabe? A gente esmorece nas forças e às vezes a gente chega até a desacreditar, porque às vezes demora tanto e aí você começa a acreditar que aquilo que foi dito a você não era Deus. Mas quando Deus fala com a gente, Ele confirma na palavra e no nosso coração. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor enriquecem e não traz dor. Então,
Se foi algo que Deus prometeu para você, enriqueceu você, trouxe alegria ao seu coração, sabe? Não foi só uma palavra dita e você ficou temeroso, será, será, será? E aí foi te dando medo, medo, medo. Não, você inconscientemente, você acredita e tem a certeza que foi Deus que falou com você e que Ele vai cumprir. Então, assim, não importa o tempo que você está esperando algo que Deus te prometeu. Mas tem tanto tempo, eu imagino. Mas Deus é Deus que cumpre as promessas. Sempre Ele cumpre. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E não importa o tempo, não importa. Pode passar o tempo que for, vai cumprir. Eu já falei numa outra ocasião, mas eu vou tornar a dizer. Às vezes, a bênção do Senhor não chega até nós por falta de um coração estar pronto e preparado para receber aquilo que Deus tem para a gente. Será que se isso que você está pedindo a Deus, será que você tem condições de abraçar isso que está chegando agora para você? Ou, sabe, você falou, puxa, eu pedi tanto um carro e Deus não me deu um carro, mas você tem garagem para guardar o carro? Ou seu carro Deus vai te dar um bem para ficar exposto no tempo? Daqui a pouco vai sol e chuva, vai desgastando a lataria, daqui a pouco o carro está todo queimado, está ruim. Deus, ele não dá nada para nós para que seja desperdiçado, seja jogado fora, de jeito nenhum. Deus, quando nos dá algo, é para ser usado em benefício dele também. É para nossa conveniência, para o nosso bem, mas também revertido em bênçãos para o Senhor. Então, seja o que for que você pediu a Deus. Outra coisa também, que às vezes a gente não recebe, é porque às vezes a gente pede, a Bíblia fala que a gente pede, pedir, e não recebeis porque vocês pedem mal, vocês não sabem pedir. Tem uma historinha que eu acho muito interessante, eu vou dividir com você. Conta a história de um rapaz que ele queria muito um elefante, mas ele queria tanto um elefante, ele gostava demais de elefante e ele falou, eu quero um elefante. E ele começou a pedir um elefante, começou a pedir, mas não acontecia. E ele ficou tão desanimado, mas ele ficou triste. Aí ele falou, já sei, eu vou pedir ajuda ao pastor. E ele foi pedir ajuda ao pastor. E aí ele falou, pastor, o senhor é um homem de Deus. Eu tenho certeza que se o senhor falar com Deus, Deus vai ouvir o senhor. E aí o pastor, o que você deseja, meu filho? Ele falou, pastor, eu quero muito um elefante, mas eu quero muito um elefante. Pastor, eu gosto muito de elefante. Olha, o senhor não tem ideia. Eu vou no zoológico e fico encantado. Aí o pastor virou para ele e falou assim, nossa, meu irmão, que legal. Você comprou uma chácara? Aí ele parou, olhou para o pastor e falou, como assim, pastor? Comprei uma chácara. Ele, ué, meu irmão, você não quer um elefante? Você deve ter comprado uma chácara, ou um sítio, uma fazenda, qualquer coisa parecida. Ele, não, pastor, não comprei não. Ele falou, meu irmão, Deus às vezes até quer te dar um elefante, mas onde você vai colocar se você mora numa kitnet, mora num apartamento pequeno? Às vezes somos assim. Às vezes pedimos coisas a Deus ou então pessoas, né, chegam para nós e falam coisas assim, que se a gente analisar com carinho, analisar com atenção, à luz da palavra, a gente vai perceber que são coisas incabíveis, sabe? Coisas que não fazem tanto sentido. Mas quando Deus promete, faz sentido.
e acompanha a palavra e mais ainda, acontece. Então, assim, eu quero deixar essa palavra para você hoje. Não desista, não desista, não desista. Às vezes você já está desmotivado, sabe? Você já está até abrindo mão daquilo que Deus falou que daria a você. Mas não desanima, não. Nem fique desmotivado. Sabe? Ore a Deus. Peça a Deus para Deus renovar, sabe, isso no seu coração. Para Deus não permitir que você fique desmotivado, que você fique desacreditado. Porque às vezes aparecem até as pessoas falando: puxa, fulano, e aquilo que Deus te prometeu, hein? Às vezes vem uns enviados assim, sabe? Do mal, para confundir a nossa mente, perturbar, sabe, os nossos pensamentos, mas justamente para nos tirar do foco, sabe? Não perca o foco, não perca o foco. Porque se você perder o foco, você vai se desligar do alvo e aí vai demorar mais ainda você alcançar aquilo que Deus te prometeu. Então, creia nessa palavra. Eu esperei no Eterno e Ele me ouviu e Ele me atendeu. E eu tenho certeza que da mesma forma que Deus realizou na minha vida e está realizando, Ele também vai realizar na tua vida e Ele vai fazer na tua vida. E quando acontecer, você não vai precisar sair falando para as pessoas que aconteceu, porque as pessoas vão olhar para você e vão ver acontecendo na sua vida. Você não vai precisar fazer propaganda disso. Não vai precisar, não. As pessoas vão olhar e, naturalmente, isso vai aflorar em você. E as pessoas vão dizer: olha lá, ele falou tanto e aconteceu. Então, que você fique com essa palavra. Sabe, Deus, quando promete, ele cumpre, não importa o tempo. O povo de Israel tinha uma promessa de chegar à terra prometida. Demorou? Demorou. Mas eles chegaram. E você também vai alcançar. Amém? Receba essa palavra. Fique com Jesus.